Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 13. E nós vamos basear a nossa reflexão nesta passagem especial das Escrituras. Gênesis 13, nós vamos ler para iniciar, e eu peço que você, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nessa passagem, nós vamos recorrer a ela em momentos oportunos dessa mensagem. Gênesis 13, a partir do verso 8, diz assim: Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Não sei se você percebeu, mas eu dei ênfase em uma palavra aqui. Ló escolheu. E é sobre isso que vamos falar nessa manhã, sobre escolhas. Já nas primeiras páginas das Escrituras nós encontramos o fato de que Deus criou os seres humanos com a capacidade de escolher. Nós não somos robôs pré-determinados, predestinados por Deus para seguir um destino que Ele traçou, mas nós podemos, a partir do livre-arbítrio, da livre capacidade de escolha, determinar qual será o rumo da nossa vida. Nós não somos, por outro lado, também meros frutos, ou fruto do meio e das circunstâncias. Nós somos dotados com a capacidade de escolher e determinar para onde vamos seguir. É verdade que o pecado, a condição pecaminosa, deturpou a nossa capacidade de escolher. A depravação pecaminosa foi total, o que anuviou a nossa mente e nos desviou das boas escolhas. Mas nós louvamos a Deus por aquilo que a teologia chama de graça preveniente, que é o dom de Deus, que é o evangelho eterno que se manifestou, que abriu uma fresta no coração de todo ser humano, não apenas dos eleitos, não apenas de uma parte, de uma elite que Deus escolheu salvar. Deus brilhou o evangelho para todas as pessoas, e assim deu a todas as pessoas a competência de escolher seguir o caminho da salvação. Então, logo no início das Escrituras, encontramos já elementos que fundamentam a nossa crença de que nós fomos feitos seres livres e que mesmo a situação do pecado não nos tira essa condição, porque Deus providenciou a graça que nos dá a capacidade de escolher. Já que nós somos seres livres e que temos condições de fazer escolhas, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã princípios fundamentais com base nessa história para tomar boas decisões, fazer escolhas corretas na vida, especialmente as escolhas espirituais. A primeira coisa que eu quero destacar e quero mencionar a vocês é o seguinte: decida escolher definitivamente seguir nos caminhos de Deus. Decida jamais se apartar dos caminhos de Deus. Escolha hoje sequer cogitar a possibilidade de não fazer parte mais da igreja de Deus.
Por que eu estou falando isso de forma inicial? A história que nós lemos é a história de Ló e Abraão. Vocês sabem que Ló era sobrinho de Abraão. E quem era Abraão? Em resumo, Abraão era a igreja de Deus na terra. Lembre-se que Deus separou Abraão e disse: estou fazendo uma aliança contigo, porque em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava dizendo com isso é que Ele tinha um plano para, por meio de Abraão, abençoar o mundo. Isso significava dizer também que todas as pessoas que estivessem associadas com Abraão fariam parte da bênção que Deus estabeleceu para abençoar o mundo a partir de Abraão. Então veja qual era a situação de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, companheiro de peregrinação de Abraão, saiu com Abraão da Mesopotâmia, indo em direção à terra que Deus mostraria, na qual Deus estabeleceria um povo que abençoaria toda a humanidade. Portanto, Ló já era um pré-herdeiro dessas bênçãos. No entanto, nós encontramos Ló aqui se divorciando de Abraão, se separando do projeto de Deus salvar a humanidade. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você, com base nisso, é: jamais considere a possibilidade de se apartar, de se separar do povo de Deus. Eu fiz essa escolha, eu tomei essa decisão quando tinha mais ou menos 10 anos de idade. Eu cresci numa família adventista, e eu tenho primos adventistas, e eu tenho um primo que a gente cresceu junto, ele é 2 anos mais velho do que eu, e quando ele estava por volta dos 12 anos de idade, ele resolveu se afastar da igreja. O pai era um ancião da igreja, a família da igreja, mas ele resolveu que não seria mais adventistas. E como eu e aquele primo éramos muito amigos, o meu pai, que também era ancião de uma outra igreja, começou a se preocupar comigo. E ele começava a sempre me aconselhar, e eu percebia a preocupação dele: meu filho, cuidado, olha, você viu, seu primo, seus amigos, olha. E eu percebi que os conselhos estavam aparecendo constantemente, e aquilo começou a chamar a minha atenção. E um dia nós estávamos numa caminhada, eu me lembro que estávamos indo inclusive para a praia, e ele voltou ao assunto: meu filho, por favor, não abandone a igreja. E eu me lembro naquele dia como se fosse hoje. Eu olhei para o meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Eu olhei para ele, eu parei, estávamos andando e ele parou. Eu disse: pai, escuta uma coisa, eu nunca vou sair da igreja. Eu quero que você entenda isso e que se tranquilize com o fato de que eu conheço Jesus Cristo, e eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo, e eu jamais vou sair dela. Aquela decisão de um garoto de 10 anos de idade não era uma decisão fútil, ela estava centrada e fundamentada no meu coração. E essa decisão eu tenho seguido, e eu jamais consideraria a possibilidade de abandonar a igreja de Deus. Você não está aqui num local que é um mero encontro social semanal. Você está no projeto de Deus para salvar a humanidade, e jamais considere essa possibilidade. Ser cristão, fazer parte da igreja de Deus, é como se casar com Deus. Ter o nome no livro da igreja e no livro do céu é como um casamento. A gente não pode considerar o divórcio. Eu me lembro da história de um idoso que ficou casado 60 anos com a mesma mulher, e um repórter ficou impressionado com isso, foi conversar com ele e disse: mas o senhor nunca pensou em se separar dessa mulher? Ele disse: divórcio? Divórcio nunca, já pensei em matar, mas divorciar nunca. Jamais passa pela minha cabeça isso. E a igreja é a mesma coisa. A igreja tem problemas, nós temos dificuldades aqui. Às vezes nós não temos
os amigos que gostaríamos, às vezes nós não estamos na igreja confortável que gostaríamos de estar, não é o caso de vocês, né? Nós não temos os pastores que gostaríamos de ter, também não é o caso de vocês. Mas essa é a igreja de Deus. Independentemente das circunstâncias que mudam, nós jamais podemos imaginar estar longe do povo de Deus. Ao você fazer escolhas na sua vida também, por favor, sempre faça escolhas, tome decisões que reforçarão a sua relação com Deus e com a sua igreja. Quando você for tomar decisões na vida, desde as menores às maiores, sempre pensem em qual é o impacto dessas escolhas na sua relação com Deus e com a igreja de Deus. Você está pensando em se casar? Pense qual será o impacto dessa decisão para o seu relacionamento com Deus e com a igreja. Você está pensando em escolher uma profissão? Pense qual é o impacto dessa escolha para o seu relacionamento com Deus e com a igreja. Isso vai aproximar você da igreja? Isso vai fortalecer os seus laços com Deus e com a irmandade? Ou isso vai, ainda que de maneira sutil, afastar você de Deus e da igreja? Você sabe que Ló resolveu se apartar de Abraão porque houve conflito entre os pastores de gado dele e os pastores de gado de Abraão. Porque Ló pensava em enriquecer. Porque Ló achava que o projeto de vida de Abraão era utópico demais. E que as coisas que Abraão sonhava talvez jamais se realizassem, ou se fossem se realizar, demorariam demais. Então Ló, pensando em coisas comezinhas da vida, no dia a dia, em ganhar mais dinheiro, em ter mais pasto para o seu rebanho, resolve se separar de Abraão, e com isso ele estava se separando do projeto de Deus para salvar a humanidade. Então cuidado com as escolhas. As escolhas, elas têm consequências eternas. E a primeira coisa que eu quero mencionar a vocês é: escolha aquilo que fortalecerá seus laços com Deus e com a igreja de Deus, e fuja de decisões que atrapalhem esse relacionamento. Uma outra coisa que eu quero mencionar ainda nessa história é o seguinte: quando você for fazer uma escolha na vida, seja ela qual for, qualquer escolha, vai se casar, vai fazer um negócio, vai viajar, enfim, seja generoso, não seja egoísta. Escolha boa, decisão boa, é sempre boa para mais de uma pessoa além de você. Nunca uma decisão é boa se ela só beneficia uma pessoa só, você. Veja que a história nos diz que Abraão e Ló eram pastores de gado. E quando a situação entre eles ficou difícil de relacionamento, Abraão fez uma proposta para ele: olha, você vai para lá e eu vou para cá, porque está dando muito problema. Então Ló pensou em si mesmo. Ele viu a campina do Jordão e pensou que ali é o local adequado para a atividade pastoril. E ele escolheu aquele lugar. E ao fazer aquela escolha, ele estava encurralando seu tio, que, diga-se de passagem, obviamente era mais idoso, portanto, teria a preferência da escolha, o que mostra também um lado assim bastante mal educado, não protocolar de Ló, né? Mas o ponto é, ao escolher a campina do Jordão, ele estava encurralando seu tio entre as montanhas de Hebrom e os carvalhais, a floresta de Manre. Floresta e montanha, em comparação com campina, não parece o melhor lugar para atividade pastoril. Mas Ló, bastante egoísta, pensou só em si. Então, quando você for fazer escolhas, não seja ou não faça como Ló, não seja egoísta. Quando você for escolher também princípios para tomar boas decisões, avalie o objeto em questão de uma perspectiva mais ampla ou ampla.
Não se permita capturar por apenas um aspecto da coisa em questão. Considere a possibilidade de você estar errado. Não fique tão apaixonado por alguma coisa, olhando apenas e fixamente para um aspecto dessa coisa, sem perceber os outros aspectos que estão envolvidos. Veja que o texto diz que Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. E a descrição do local é magnífica. Era uma terra bem regada, como um jardim, parecia o Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ele disse: é aí, esse é o lugar. Ele se deixou capturar pela beleza do lugar, mas não leu as letras miúdas do contrato antes de assinar. Ele não leu o que estava escrito lá, e que estava visível para qualquer pessoa equilibrada, para qualquer pessoa prudente. O que estava escrito naquele contrato? Verso 13: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa cláusula do contrato inviabilizaria qualquer bom negócio, mas capturado pela beleza do lugar, pelas possibilidades de ganho que aquele lugar parecia oferecer, Ló escolheu ir para lá. Muitas vezes nós erramos na vida em escolhas porque fazemos exatamente a mesma coisa. Mas pastor, ela é linda demais. Que bom. Pastor, esse rapaz é um pão. Cuidado que pode ser um pão dormido, né? Ou um pão que dorme muito. Tem esse lado também, né? As coisas têm aspectos diferentes, tem lados que nós precisamos perceber. Nós precisamos nos aconselhar também, primeiramente com Deus e com pessoas sábias, que vão nos ajudar a perceber aspectos que não estão claros para nós, porque nós estamos apaixonados por um dos aspectos daquilo que está em jogo. Então, quando você for tomar uma decisão, eu repito aqui, não se permita capturar por apenas um aspecto da coisa em questão. Avalie por uma perspectiva mais ampla. E veja que nós encontramos isso aqui, quando Ló se aparta de Abraão. O verso 14 diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, e aqui vai, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu me lembro da minha mãe dizendo para mim onde eu atravessar a rua quando era criança. Quando vai atravessar a rua, faz o quê? Olha para os dois lados, olha para frente, olha para trás. Do lado de cá está limpo, mas do lado pode vir carro. Olha dos dois lados. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Deus está dizendo para Abraão isso aqui. Porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Avalie com a perspectiva ampla. Em geral, as decisões erradas, elas são bem mais fáceis. São fúteis e voláteis. Decisões fáceis, elas vão facilmente também de nós. O que vem fácil, vai fácil. E olha que interessante, aparentemente a decisão de Ló era a mais correta. Só para você pensar, 400 anos depois, cerca de 400 anos depois dessa separação dele de Abraão, os descendentes de Abraão ainda eram peregrinos, saídos de uma escravidão no Egito. E os descendentes de Ló já eram nações instaladas em devidos territórios. 400 anos depois. Então parece que o projeto de Ló é melhor do que o de Abraão. Mas as coisas de Deus, elas têm
alcance longo. E Deus vai nos abençoando quando nós tomamos decisões ao lado dele, seguindo as orientações dele. Ele vai nos abençoando processualmente, dia a dia. Mesmo que aquilo que a gente deseja como um todo não aconteça, Deus vai nos dando as suas bênçãos em pílulas diárias, na medida da nossa capacidade de absorver as bênçãos que Ele tem para nós. Deus não nos dá aquilo que nós não podemos suportar. Deus não nos dá aquilo que nós ainda não temos condições de administrar. Ele vai nos dando competência progressiva, e à medida que essa competência vai nos sendo dada, Ele vai nos dando aquilo que nós precisamos de verdade. Aqui é um detalhe muito interessante. Deus pediu para Abraão percorrer toda a terra, porque Ele daria aquela terra para ele. Vai pisando, Abraão. E Ele disse: a sua descendência será como o pó da terra. Isso é um detalhe muito interessante e curioso no texto, porque nós estamos falando de deserto. E Abraão é um peregrino, caminhando dia a dia. Ele caminhava e eu imagino a poeira eventualmente subindo. E a cada pó que ele tinha contato era uma recordação da promessa. Ao mesmo tempo que o pó é algo ruim, as tempestades de areia, quem sabe do deserto, podem ser coisas muito negativas para quem está no processo da caminhada e da jornada e da peregrinação. Deus, o grande professor, o grande pedagogo, utilizou as circunstâncias aparentemente negativas daquela peregrinação para lembrar Abraão da promessa. Então, ao invés de Abraão desanimar quando via o pó, Abraão se enchia de esperança, porque o pó era símbolo da promessa. Quando o pó subia, Abraão pensava: é assim que vai ser o meu povo é assim que vai ser a minha descendência. Isso é muito importante, porque nós estamos também na nossa jornada tomando decisões aqui e ali, e às vezes vem a poeira claustrofóbica da vida, dos medos, dos problemas, das dificuldades, e às vezes querem desviar a nossa atenção ou fazer uma fumaça na nossa frente, impedindo a gente ver os nossos sonhos que estão lá. Então, ao invés de a gente desanimar quando vem o pó do deserto, a gente deve olhar para as dificuldades da vida e dizer: isso aí vai se transformar em bênção, porque as dificuldades da vida tornam mais valiosas as nossas conquistas. O pó do deserto, a lembrança diária de Abraão, fazia com que ele pudesse se lembrar daquilo que Deus havia prometido a ele. Quando você for fazer escolhas, avalie bem todas as variáveis que estão envolvidas, para você não colocar a sua vida e a sua família e a vida de sua família em risco. Ló foi para Sodoma, sem considerar que ali habitavam homens perversos, que poderiam e definiriam para sempre o futuro da sua vida e da sua família. Ao fazer escolhas, sempre avalie para não colocar sua vida e sua família em risco. Mesmo tendo bons conselhos, mesmo sendo cristãos, algumas vezes na vida, nós vamos fazer escolhas erradas. Se eu fosse perguntar aqui, quem de vocês gostaria de dizer quais são as escolhas erradas que fizeram? Talvez alguns pudessem dizer coisas bastante interessantes, de decisões erradas que tomamos. Mas que bênção que existe um dia após o outro, enquanto a porta da graça está aberta, nós temos oportunidade de corrigir escolhas erradas do passado. Então, um princípio que eu gostaria de compartilhar com você sobre isso é o seguinte: ao fazer escolhas, ao tomar decisões, nós tomamos milhares de decisões todos os dias. Seja humilde e corrija escolhas erradas do passado. Não recrudesça o seu coração no erro, não fortaleça uma decisão errada,
Não seja vaidoso e orgulhoso, tentando arrumar argumentos para solidificar uma coisa errada que você fez. Seja humilde e volte atrás enquanto há tempo. Veja, Ló se apartou de Abraão, não é isso? Foi viver em Sodoma e Gomorra. E o texto diz no capítulo 14 de Gênesis que ele nem tinha chegado bem ali naquele lugar. E uma grande opressão imperialista se colocou naquela terra. Os reis mesopotâmicos, lá da terra de onde Abraão havia saído, foram até a região de Canaã e dominaram as cidades do Vale do Jordão, incluindo Sodoma e Gomorra. E impuseram um pesado imposto para os habitantes daquele lugar. Ló, que tinha ido para Sodoma em busca de liberdade, em busca de ganhos materiais, agora vai encontrar opressão e dificuldade financeira. Depois de 10 anos de opressão mesopotâmica na região, os reis daquela região de Canaã resolvem se insurgir contra a opressão imperialista mesopotâmica. E 4 anos depois, estoura uma guerra dos mesopotâmicos contra os cananitas. E o resultado dessa guerra foi que os 4 reis mesopotâmicos ganharam a guerra dos 5 reis cananitas. E houve uma grande destruição ali. E os reis mesopotâmicos tomaram todos os bens, saquearam todos os bens dos habitantes daquelas cidades, incluindo Sodoma e Gomorra. Mais do que isso, levaram cativas muitas pessoas que moravam ali, o que incluiu Ló e sua família. Quando nós chegamos nesse ponto da história, se fosse um filme, agora apareceria uma trilha sonora. A trilha sonora do herói, não tem? Quando a gente vai aparecer o super-herói no filme, não aparece geralmente uma música, porque o herói vai aparecer. Quem é o herói aqui? Abraão fica sabendo dessa história e ele reúne um grupo de mercenários, guerreiros, um grupo de cerca de 300 pessoas, e na calada da noite ele vence a guerra contra os mesopotâmicos e ele toma de volta todos os bens que haviam saqueados das cidades e liberta todas as pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Pensem na lógica da guerra, tá? Nós vivemos num mundo em guerra. Pensem na lógica da guerra. A quem pertencem agora todos os bens que eram de Sodoma e Gomorra? Pensem na lógica da guerra. A quem pertencem todas as pessoas que tinham sido escravos dos mesopotâmicos, mas foram libertos por Abraão? A quem pertencem todos os bens e todas as pessoas? É óbvia a resposta. Todos os bens de Ló, pela lógica da guerra, pertencem agora a Abraão. Inclusive a vida de Ló e da sua família pertence a Abraão. E Abraão, um gentleman, liberta Ló e todos os habitantes da região de Canaã, do Vale do Jordão, e devolve os bens a todas as pessoas. Eu fiquei pensando, o que Abraão queria com isso? Lembre-se que Abraão é um homem sem filhos. Mais para frente, no desespero de ter um filho, ele vai inclusive cometer um adultério para ter um descendente. Ele já é um homem idoso. E ele tem um sobrinho. Se ele não vai ter filhos, e ele vai ter que passar todos os seus bens para alguém, para quem você acha que Abraão quer passar seus bens? Ele falou no capítulo 15 para Deus, em tom de reclamação: tudo que eu tenho vai ser de um escravo, de um servo que eu tenho na minha casa, estrangeiro chamado Eliezer. Para quem você acha que Abraão quer passar seus bens? Se Abraão não vai ter filhos, e um descendente dele vai abençoar todas as famílias da terra, quem você acha que poderia ser esse descendente se ele não vai ter filhos? Vamos conjecturar. Então eu estou imaginando aqui que Abraão liberta Ló como o pai do filho pródigo, pensando: meu filho, volta para casa.
tem lugar aqui. Vamos deixar essas diferenças de lado e vem viver comigo. Mas o que o texto bíblico nos diz é que Ló volta para Sodoma e Gomorra, e aqui não há menção sequer de uma palavra de gratidão de Ló em relação a Abraão. Ele tem todos os seus bens de volta, ele tem sua vida de volta, ele tem sua liberdade de volta, mas ele não se deixa permitir voltar atrás naquilo que fez. O capítulo 15 de Gênesis mostra Abraão triste. O cenário, que até então é diurno, agora passa a ser noturno. Abraão está com medo. Abraão havia arrumado guerra com gente poderosa na terra e se sentiu com medo. Abraão está sentindo a amargura da ingratidão do seu sobrinho. Abraão está duvidando, inclusive, das promessas de Deus. Ele diz: a mim não concedeste descendência. Abraão está questionando com Deus. Então Deus, o grande mestre, que havia prometido a Abraão uma grande descendência, comparado essa descendência ao pó da terra, agora pede para Abraão olhar para as estrelas do céu. Era noite. Era uma noite escura. Não dava para Abraão ver o pó da terra. Estava escuro. Não dava para Deus reforçar sua promessa usando o pó da terra. Então Deus dirige os olhos de Abraão para as estrelas que brilham no céu, para renovar a sua promessa. Meus queridos amigos, as estrelas estão brilhando no céu para nos lembrar que a noite não será eterna, que há uma esperança, que Deus não nos abandona, inclusive quando nós estamos duvidando daquilo que Ele nos prometeu, que Deus não nos deixa sozinho quando os fantasmas da noite vêm nos amedrontar, nos lembrando da nossa incompetência, da nossa incapacidade, dos nossos erros, nos enchendo de medos, nos mostrando as circunstâncias ruins que nos cercam. Deus não nos abandona, Ele desvia nossos olhos da terra e nos coloca para olhar as estrelas, para pensar nas bênçãos infinitas que Ele tem para todos nós e para reforçar nossas decisões e nossas escolhas no caminho da verdade. Então, se você está passando por uma noite na sua vida, uma noite existencial, uma noite emocional, uma noite que está levando você a ter medo das promessas de Deus, ou a ter medo de que as promessas de Deus não possam se cumprir na sua vida, olha para as estrelas do céu. Elas estão brilhando para lembrar você que Deus cumpre a sua promessa. E o capítulo 15, verso 6, tem o verso que o apóstolo Paulo vai desenvolver depois na doutrina da justificação pela fé. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Creia em Deus, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis. Amigos queridos, as bênçãos que Deus tem para nós, a partir das escolhas que nós fazemos com base em sua orientação, são bênçãos eternas e que não alcançam apenas a nossa vida, elas são compartilhadas com a nossa família. No capítulo 13, no verso 16, Deus disse a Abraão: farei a tua descendência como pó da terra. No verso 15, no verso anterior, ele diz: porque toda a terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência. Quando você se decide ao lado de Deus, como Abraão está fazendo aqui, você não está fazendo uma decisão, ou tomando uma decisão, ou fazendo uma escolha que vai beneficiar você apenas. É para você e para a sua descendência. Deus repete isso ao dizer que Ele abençoa as decisões corretas para 1000 gerações. 1000 gerações é para a sua descendência. Quando você toma uma decisão ao lado da verdade, você abre um flanco, uma fresta de bênção na sua vida e na sua casa, que vai alcançar seus filhos, seu cônjuge, seus descendentes, numa espiral de bênçãos infinita. Eu me lembro do meu pai aos 18 anos de idade, claro que eu não me lembro, porque eu não estava lá, mas eu me lembro da história. Era um garoto, órfão, o pai dele havia morrido. Filho, o homem mais velho da família, de uma família de 9 pessoas.
Saíram do interior da Bahia e estavam agora em Vitória, no Espírito Santo. Meu pai, de uma outra denominação, estava se sentindo perdido, tendo que cuidar de uma família numerosa como filho mais velho, mas sem saber o que fazer. Quando ele conheceu um senhor chamado Antônio Marinho, era um homem de Deus, missionário da Igreja Adventista. Era um bairro periférico da Grande Vitória. E estava ali o meu pai, que se chamava Enoque. E o seu Antônio Marinho foi para o meu pai como um pai para ele. E começou a pregar o evangelho para ele e o adotou como filho. E o meu pai resolveu decidir-se ao lado das verdades bíblicas que estava aprendendo. E até hoje, ele foi o único daquela família numerosa que aceitou o evangelho eterno. E eu fico pensando que aquela decisão que ele tomou aos 18 anos de idade abriu para a vida dele e a família dele um espiral de bênçãos que ele nem imaginava. Ele se casou com uma garota bonita, adventista, minha mãe. Ele teve filhos com ela. E um dos filhos dele se tornou pastor adventista. Ele não imaginava onde chegaria aquela escolha que ele estava fazendo. Eu estou contando essa história para você pensar no poder de uma escolha que você faz hoje ao lado da verdade. Você que está aqui me assistindo, aqui na igreja ou pela internet, que está duvidando se segue o caminho da verdade ou se não segue, que está pesando as circunstâncias e está achando difícil tomar uma decisão mais sólida ao lado da verdade, você não sabe aonde essa decisão vai levar você, meu querido. O meu convite para você é se jogar nos braços de Deus, a cair nesse aparente escuro que você está se jogando, porque Deus vai segurar você e Deus vai honrar a decisão que você está tomando ao lado da verdade. Não tenha medo de Deus, não tenha medo de fazer aquilo que Deus está te pedindo. É possível que haja pessoas aqui hoje que estão duvidando se deve ou não tomar uma decisão pelo batismo na igreja de Deus. Não tenham medo. Deus ama você. Essa decisão vai fazer você entrar num caminho de bênçãos infinitas. E eu estou falando de bênçãos de verdade, que vão estar não só com você, mas estarão com a sua família, gerações e gerações e gerações. E você não sabe onde vai chegar isso. Deus disse a Abraão: esta bênção é para você e para a tua descendência. E tem mais uma coisa que eu quero mencionar que está no texto. Para você e para a tua descendência, e para a sua descendência para sempre. As decisões ao lado da verdade, elas são eternas. As decisões que nós tomamos contrárias àquilo que Deus pede, elas podem trazer algum benefício, mas um benefício volátil, fugaz, que logo logo nós vamos perceber o erro que nós fizemos. Eu quero compartilhar com vocês, agora nos minutos que nos restam, alguns princípios para você tomar decisões na crise. Para você fazer escolhas quando a crise chegar. Nós vivemos num mundo em crise, e às vezes a crise chega, e nós precisamos continuar tomando decisões. Princípios fundamentais para fazer escolhas na crise, com base na experiência de Ló. A primeira coisa, preste muita atenção. Ao fazer escolhas na crise, nunca negocie o inegociável. A crise não dá a você um salvo-conduto para deixar de fazer o certo. Entende o que eu estou dizendo? Se abateu uma crise financeira na sua família, a crise não lhe dá um salvo-conduto para ser infiel. Aliás, aproveite a crise para mostrar quem é você, de que lado você está e de que estirpe é você. A crise não lhe dá uma carta de Deus dizendo: agora você pode transgredir o mandamento, porque afinal de contas nós estamos na crise. Não,
É na crise que se conhecem os filhos de Deus. Não negocie o negociável. Você lembra que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra e enviou 2 anjos representantes para fazer a destruição. Eles chegaram naquela cidade, e vocês sabem dos detalhes perversos dessa história. Os homens ímpios daquele lugar queriam abusar sexualmente do corpo daqueles anjos. E Ló fez uma proposta inimaginável para os habitantes daquele lugar. Ele disse: deixem eles em paz e podem fazer o que vocês quiserem com as minhas 2 filhas virgens. Pensem comigo, meus queridos amigos. Em que contexto, em que circunstância do Oriente, do Ocidente ou de qualquer lugar, de qualquer tempo, uma proposta dessa é razoável? É completamente irrazoável. Mas Ló está propondo isso, quem sabe pensando na sua boa reputação de anfitrião, o que era bom para os negócios no Oriente. Estava disposto, inclusive, a fazer essa tragédia com as suas filhas. Não negocie o negociável na crise. Segundo princípio para tomar decisões e fazer escolhas corretas na crise: seja diligente em atender o conselho inspirado. Na crise você não vai ter tempo para perder. Uma demora na crise pode ser fatal para você ou para alguém que está sob a sua influência. Muito provavelmente a demora de Ló em atender o convite dos anjos para sair de Sodoma imediatamente resultou na condição emocional leniente da sua esposa em relação à cidade, o que a levou a virar as costas para a saída e voltar-se para Sodoma e Gomorra, tornando-se uma estátua de sal. Seja diligente em atender o convite divino. Na crise, você não vai ter tempo a perder. Portanto, aproveite os tempos de paz e prosperidade para fundamentar os princípios bíblicos na sua mente, para que estes possam estar acessíveis a você no momento em que você precisar tomar uma decisão rapidamente na crise. Na crise, ao fazer escolhas, mantenha sempre a sua lucidez e os valores do céu acionados e em dia na sua mente. Não entregue a sua lucidez mental na mão de ninguém e de nada. Vocês se lembram? Ló, depois da destruição das cidades, foi para dentro de uma caverna com suas 2 filhas. E elas tinham um plano pervertido para ele. Talvez esse plano pervertido seja a consequência desse contexto de perversão sexual, inclusive da própria família. Lembra que o pai estava disposto a entregá-las nas mãos dos ímpios. E agora elas têm um plano para perpetuar a descendência do pai, uma vez que a mãe havia morrido. Elas pretendem o incesto com ele. E para levá-lo a essa decisão horrível que resultou numa tragédia cujas consequências sentimos inclusive nos dias de hoje, elas o embriagaram. Na primeira noite uma filha, na segunda noite a outra filha. E sem a sua lucidez, Ló fez aquilo que jamais teria feito se estivesse pensando corretamente. Então, na crise, mantenha a sua lucidez. Algumas pessoas na crise fogem da realidade e vão buscar subterfúgios para tentar suportar a pressão da crise. Algumas pessoas vão cair no vício da bebida para não encarar o problema de frente. Outras vão cair no vício das drogas. Outras vão se enfurnar no trabalho para fugir da realidade, para não encarar os problemas de frente. Outras vão buscar outros tipos de entretenimento e prazeres para não encarar de frente os problemas que têm enfrentado. E entregam a sua lucidez e a sua capacidade de raciocínio nas mãos de outras pessoas ou de outras coisas, porque dizem ou argumentam que não podem resistir à pressão. Jamais entregue a sua lucidez na crise. A pressão está forte sobre você. Esse é o momento de você buscar a Deus com mais força. Esse é o momento de você fazer um plano
de devoção pessoal mais profundo. Esse é o momento de você buscar ajuda de Deus e da igreja de Deus. Esse é o momento de você buscar ajuda profissional qualificada. Mas não entregue a sua lucidez nas mãos do inimigo de Deus, porque você vai fazer coisas das quais você vai se arrepender muito tempo na sua vida depois. Sabe, a partir desse ponto, Ló desaparece da história bíblica de uma maneira muito trágica. Um homem que poderia ter sido grande, termina seus dias numa caverna, depois de uma dupla relação incestuosa. O homem que estava na igreja de Deus, ligado ao projeto de Deus para salvar a humanidade, agora é o pai de duas nações ímpias, incestuosas. Muito tempo se passou. 500 anos se passaram e toda essa geração morreu. Os descendentes de Abraão agora estão instalados na terra prometida e já possuem a terra em Canaã. Os descendentes de Ló também já estão instalados em Amon e Moabe, as duas nações, filhas ou descendentes de Ló. E uma família descendente de Abraão sai da terra de Belém e vai buscar refúgio na nação de Moabe, porque existe uma fome na terra de Israel. Um marido, uma esposa e 2 filhos. Ao chegar lá, o marido daquela família israelita morre. E os 2 filhos daquela família se casam com 2 moças moabitas. O nome das 2, Orfa e Ruth. 2 descendentes de Abraão se casam com 2 descendentes de Ló. E o tempo passa e a tragédia volta para a família. E os 2 filhos descendentes de Abraão morrem. E o resultado dessa tragédia são 3 viúvas. Uma viúva israelita idosa chamada Noemi e 2 viuvinhas moabitas. Então a viúva israelita, descendente de Abraão, fica sabendo que a fome passou na terra de Israel e resolve voltar para lá para contar com a misericórdia dos seus concidadãos. E 500 anos depois, uma descendente de Abraão faz uma proposta para 2 descendentes de Ló, muito semelhantes à proposta que Abraão havia feito a Ló. Noemi diz para Ruth, para as 2, para Orfa e Ruth: fiquem aqui, voltem para a família de vocês, voltem para os deuses de vocês. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês, vão ser felizes no seu lugar. Apartem-se de mim. 500 anos antes foi mais ou menos isso que Abraão falou para Ló: não dá para a gente ficar junto, Ló. Eu vou para a direita, você vai para a esquerda. Depois de muito custo, ela convence uma das noras, Orfa, que volta para o seu povo, para a sua família e para os seus deuses. E Noemi está caminhando em direção a Belém, mas ela ouve passos insistentes atrás de si. E eu vou ler o que está na Bíblia, porque ninguém pode falar mais bonito do que está escrito aqui. O livro de Ruth, no capítulo 1, verso 15, diz assim: disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistas para que eu te deixe. Não insistas
e nem me obrigue a não te seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei ali, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. 500 anos depois, uma descendente de Ló responde para uma descendente de Abraão aquilo que Ló deveria ter respondido para o seu tio: não insista para que eu me separe de ti, porque o teu povo é o meu povo, porque o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que o Senhor for, eu vou. Onde quer que o Senhor for sepultado, eu vou ser sepultado. E nada poderá me separar de ti. Nada, nada, nada poderá me separar de ti. Eu fico aqui imaginando que era isso que Abraão queria ter ouvido naquele dia de Ló. E a história de Ló teria sido completamente diferente. Mas veja o poder de uma escolha. Uma escolha certa tem o poder de corrigir 1 milhão de escolhas erradas. Ruth era fruto de uma decisão errada de 500 anos. Mas o meio, as circunstâncias, a religião pagã, a família, a pressão, nada disso foi capaz de tirá-la, de fazê-la decidir errado. Ela resolveu fazer o certo. Ela entendeu que o Deus da sua sogra era o Deus que ela deveria seguir. E ninguém, nem mesmo Noemi, foi capaz de separá-la dessa decisão. Você conhece o desfecho dessa história, não? As duas viuvinhas chegaram em Belém. E lá havia um homem chamado Boaz. Esse Boaz, parênteses aqui, era filho de uma ex-prostituta cananita chamada Raabe, que também, entre parênteses aqui, viu mais do que todos os habitantes de Jericó. Ela disse: o Deus de Israel é o Deus que eu quero seguir. E quando Deus destruiu Jericó, Deus preservou a vida de Raabe e da sua família. E ela se casou com um dos espias, chamado Salmão. E eles tiveram um filho chamado Boaz. Esse Boaz agora, filho da ex-prostituta cananita, se casa com a viuvinha moabita Ruth. E os dois vão ter um filho chamado Obed. E Obed vai ser pai de um homem chamado Jessé. E Jessé vai ser pai de um homem chamado Davi. E Davi vai ser pai de um homem chamado Salomão, Roboão, Ezequias, Josias, uma linhagem de reis. Pai de um homem, ou antepassado de um homem chamado José. Antepassado de um homem chamado, de uma mulher chamada Maria, que foram pais de um homem chamado Jesus Cristo. Você entende o poder de uma escolha certa? Uma escolha certa que você faz ao lado da verdade corrige 1 milhão de decisões erradas e coloca você e a sua família no trilho da vida eterna. Vocês viram o que aconteceu? 500 anos depois, Ruth, a moabita, enxertou o DNA de Ló na linhagem do Messias, de Jesus Cristo. E Ruth reconciliou Abraão e Ló 500 anos depois da morte de ambos. O poder de uma escolha. E fez Ló, que havia renegado a promessa, agora ter seu DNA na linhagem do Salvador do mundo. É
É coisas assim que Deus quer fazer com você. É por isso que eu vim aqui essa manhã para dizer para você: hoje é o dia de você tomar uma decisão ao lado da verdade. Eu não sei em que estágio espiritual você está, eu não sei que escolhas você precisa tomar, mas o meu convite a você hoje é: venha entregar a sua vida a Jesus Cristo. Venha reafirmar a sua escolha ao lado da verdade, e não permita que nada separe você de Deus e do caminho da verdade. Se há alguém nessa manhã que gostaria de reafirmar a sua escolha ao lado de Jesus, e que escolhe ficar com Cristo, custe o que custar, se há alguém que deseja declarar isso publicamente, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. É só um passo de fé que você dá. É você dizendo: eu escolho Jesus e não olho para trás. Jesus é meu e nada vai me separar do seu amor. Jesus é o meu Senhor e eu pertenço a Ele. Eu escolho Jesus para abençoar a minha vida e a minha família para sempre. Louvado seja o nome de Deus, porque nessa manhã todos nós tomamos essa decisão de fazer de Jesus o primeiro na nossa vida, para fazer dele o nosso único Deus, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Hoje é o dia de a gente fazer essa escolha, não é amanhã. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por favor, não saia dessa igreja nessa manhã sem a firmeza, a resolução profundamente enraizada no coração de que você pertence a Jesus Cristo exclusivamente. Por favor, se existe um pecado que está acabando com a sua vida, com a sua alegria, está destruindo a sua família, por favor, não saia dessa igreja hoje sem a decisão de abandonar esse pecado e se jogar nos braços de amor do Pai. É uma decisão, é um passo que você dá, e você abre uma fresta de bênçãos que vai iluminar sua vida gerações e gerações e gerações e gerações. É uma escolha. Por favor, não perca a chance de dizer: eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esquece, eu sei. Sou de Jesus, aleluia. Hoje é o dia, é o seu dia. Por favor, não saia dessa igreja sem dizer para os responsáveis missionários dessa igreja, se é o seu caso, dizer: preencha minha ficha batismal, não dá mais. Se esse é o seu caso, se você recebeu estudos bíblicos, sabe que esse é o caminho, não deixa para amanhã, você não tem um amanhã. Hoje é o dia. Por favor, o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para você, dizendo: filho, filha, eu amo você, eu morri por você, e eu vou voltar em breve para levar você para viver comigo. Hoje é o dia de você dizer: eu quero tudo isso para a minha vida, e não abro mão dessas bênçãos. Por favor, ore comigo nesse momento, selando nossa decisão ao lado da verdade, ao lado de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nos fizeste como seres livres. Mesmo que o pecado tenha obliterado a nossa condição e tirado a nossa liberdade, a Tua graça brilhou em nossa mente, em nosso coração, e nos devolveu a chance de escolher viver para Ti, contigo, e em favor da Tua obra e da Tua missão. Por favor, meu Deus,
nós dizemos e declaramos em uníssono nessa manhã: nós pertencemos a Jesus Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por favor, Deus, o pecado está nos cercando, tentando impedir nossa capacidade de ver a beleza que é viver ao teu lado. Por favor, nos dê a clareza das estrelas brilhando no céu, nos mostrando como é bom e maravilhoso confiar em crer em Ti. Quando o pó das incertezas do deserto da vida quiserem tirar a nossa paz, a nossa capacidade de respirar o ar puro da Sua promessa, que nós olhemos para cada grão de areia e nos lembremos quão infinitas são as Tuas bênçãos e as Suas promessas. Não queremos sair dessa manhã, deste tempo, do jeito que entramos. Queremos sair com a decisão profunda de que jamais vamos abandonar os Teus caminhos. Esse é o meu clamor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.